colocar no contexto. Ontem nós revelamos que justamente essa tinha sido a decisão, a conclusão do Comitê de Direitos Humanos da ONU. Essa foi uma decisão histórica, porque pela primeira vez um brasileiro vence o Estado brasileiro, ou pelo menos uma injustiça acontecida no próprio país, em um tribunal internacional, no caso, no Comitê de Direitos Humanos da ONU, independente de quem seja essa pessoa, presidente, ex-presidente ou um cidadão comum. O fato é que o Brasil ratificou esses tratados e que, portanto, a ONU não tem uma polícia para fazer cumprir, mas aquela história, né, Adriana? Você faz parte do clube. Você, dentro do clube, você paga a mensalidade, mas você tem que seguir as regras do clube. Caso contrário, o clube basicamente não existe. Essa é uma dessas regras, a de que você cumpre as decisões do Comitê de Direitos Humanos da ONU, que você mesmo ratificou, o Parlamento Brasileiro, o Congresso Brasileiro ratificou. Bom, ontem nós revelamos qual tinha sido a decisão. E hoje, com o relatório completo, é muito interessante porque é, na verdade, um mergulho nos últimos anos da própria história do Brasil, porque eles repassam justamente vários daqueles episódios que nós acompanhamos tão de perto como jornalistas e, claro, acompanhando vários desses episódios, agora relatados não por um lado ou por outro, mas pelo próprio Comitê de Direitos Humanos da ONU. Um deles, como você citou, foi aquele grampo daquela conversa entre Dilma e Lula, aquela conversa que acabou sendo vazada pelo próprio ex-juiz Sérgio Moro. Qual foi a conclusão da ONU? A interceptação foi ilegal e, portanto, a revelação daquela conversa também aconteceu de forma irregular. Esse foi um dos aspectos que o comitê utilizou para chegar à conclusão de que o processo não foi justo. Essa foi uma delas só, viu, Adriana? O relatório é bastante extenso, muito detalhado e chega a conclusões sobre cada um desses pontos que fazem parte da história recente do Brasil. Um outro ponto que foi destacado, o PowerPoint do procurador Deltan Dallagnol. Não só o PowerPoint, no caso, mas todo aquele processo de divulgação das informações. Segundo o Comitê da ONU, é verdade, procuradores estão ali para denunciar e para, claro, apresentar as denúncias. Mas, segundo a ONU, eles descumpriram algumas dos preceitos básicos do Estado de Direito ao chegar a conclusões antecipadas antes mesmo de qualquer tipo de processo legal. Um outro fator, e para completar, é justamente os direitos políticos do ex-presidente Lula, que, segundo a ONU, foram violados em 2018. Tá, Jamil, só para que o nosso ouvinte relembre exatamente, eu peguei aqui a linha do tempo daquele dia, que eu acho importante, porque a linha do tempo, você simplesmente relata o que houve naquele dia. Então, para as pessoas se lembrarem, esse grampo especificamente foi no dia 16 de março de 2016, bem antes do impeachment da presidente Dilma. Ela estava no cargo, foi uma conversa entre ela e o presidente Lula. Naquele dia, às 11 horas e 12 minutos, o então juiz federal Sérgio Moro determinou o fim de um grampo de um telefone do presidente Lula, às 11h12. O diálogo entre a presidente e o ex-presidente Lula aconteceu às 13h32. Moro foi avisado às 15h30, 15h34 para ser mais específica, o delegado notificou o Moro da conversa entre Lula e Dilma. E às 16h21, tudo do mesmo dia, o Moro, então, quebra o sigilo da 24ª fase da Operação Lava Jato. Eu me lembro bem desse dia, os horários eu chequei hoje novamente, mas eu me lembro bem desse dia, porque a gente recebeu as conversas desses grampos quebrados. Já no final do dia, aquela correria para ler o que ele tinha acabado de quebrar o sigilo, e chegou imediatamente para a imprensa, o que estava em sigilo naquele dia foi quebrado, e então essa conversa foi vazada. Depois, Moro foi repreendido pelo Supremo Tribunal Federal por ter facilitado, ele nega que tenha vazado a conversa, mas por ter facilitado o vazamento, porque foi ele que quebrou o sigilo, e sem uma autorização, sem uma consulta sequer ao STF, já que envolvia uma presidente da República no exercício do cargo. Ele foi repreendido e aí pediu escusas e sem que nunca tivesse realmente admitido que foi uma violação, o que agora a ONU diz que foi uma violação grave. E em reparação, Jamil, a ONU fala em reparação, no caso, ao ex-presidente Lula, e como ficaria isso na prática?
Olha, Adriana, eu perguntei isso para os peritos hoje. Eu fui atrás justamente dessa questão da reparação, porque normalmente essa é uma recomendação que a ONU faz. O que fazer diante de uma constatação dessa? No caso brasileiro, temos uma, eu diria, uma peculiaridade, o fato de que o próprio Supremo Tribunal Federal já, eu diria, arrumou algumas das ilegalidades, algumas das irregularidades que foram cometidas ao longo dos últimos anos. Hoje Lula está livre, hoje ele pode ser candidato e, portanto, alguns desses direitos foram restabelecidos. Não há, eu falava com um dos peritos hoje, Adriano, ele falava, não há como voltar e devolver os 500 dias de prisão ao Lula. Não há como voltar e cancelar a eleição brasileira de 2018. Não há como fazer isso. Essa é a realidade. Então, qual é a recomendação? A de que haja uma garantia de que tais processos, pelo menos dessa forma, não se repitam nem com Lula, nem com nenhum outro brasileiro. Essa é a questão basicamente central. Eu até perguntava, mas olha, e o combate à corrupção? Bom, a resposta dos peritos foi muito clara. O combate à corrupção precisa acontecer. Ela faz parte da defesa dos direitos humanos. Mas o combate à corrupção precisa acontecer dentro do Estado de Direito e respeitando os direitos de cada um dos cidadãos. Então, você não tem aí uma, como já estão circulando aí nas redes sociais, principalmente depois que eu publiquei, isso é uma defesa de atos de corrupção. Não, isso não é uma defesa da corrupção. Isso não é passar pano para a corrupção. Inclusive o comitê foi muito claro em dizer o seguinte, ele não entrou no mérito se Lula é ou não inocente. Essa não é a questão do comitê. O comitê avaliou de que forma o Ministério Público e o ex-juiz Sérgio Moro trataram da questão. Esse foi o ponto central. Não entraram no mérito do triplex, do sítio, da Petrobras, etc. Essa não foi a questão. A questão é saber de que forma o Estado tratou um dos seus cidadãos. E tratou de uma forma, segundo o comitê, de uma forma irregular. É muito importante a gente fazer essa distinção, é muito importante entender que o comitê, tampouco, Adriana, é formado por governos, porque também eu vejo já circulando, mas esse é um comitê comunista, e que, não, bom, vamos lá, são 18 peritos internacionais, são 18 juristas internacionais escolhidos por conta da sua expertise na matéria de direito internacional, ou seja, eles não têm nenhum tipo de relação nem com governos, nem com partidos políticos e avaliam justamente se um governo, se um Estado violou ou não os tratados internacionais. Ponto. Não há outra consideração, não há nenhum tipo de avaliação política se isso vale ou não vale. Se houvesse, Adriana, não seria no ano de eleição que eles chegariam a essa conclusão. É isso, muito importante você frisar isso mesmo, Jamil, até porque se não houvesse o julgamento com tantas irregularidades, como apontou o Supremo Tribunal aqui e agora a ONU também, se esse julgamento tivesse feito de acordo com a lei sem essas irregularidades, se ele tivesse sido condenado, poderia ter sido mantido esse julgamento. Então, agora o julgamento foi cancelado justamente pelas irregularidades. Então, e essa lei não vale para um, vale para todos. Qualquer cidadão brasileiro só pode ter uma conversa telefônica interceptada com autorização judicial. Vale para todos nós. Foi muito bom você ter frisado esse ponto aí, viu, Jamil? Obrigada demais.